Cavaleiro dos Sete Reinos encerra um ciclo, mas não a sua história, e um cavaleiro andante sempre finaliza suas histórias. Fala, os lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu vou aproveitar para falar dos episódios que eu não falei até agora, na verdade um apunhado geral aqui, né, da temporada, até porque eu parei de cobrir a temporada no meio, e assim, gente, eu só fiz isso porque, infelizmente, meu corpo não aguentava mais, eu tava quase burnoutando, real. A cobertura de Stranger Things demandou muito de mim, foi quase meio ano pra estudar a série, trazer os recaps, enfim, tem coisas que a gente fica em função antes mesmo da série estrear. E o universo de GOT, gente, é muito denso. Pra gente que faz a cobertura semanal, a gente tem que ler o livro, ler outros livros também, que acaba tendo contexto, ainda mais Cavaleiro dos Sete Reinos, que se referenciou de alguns acontecimentos que conectam ali com House of the Dragon, mas também com coisas que traz um pouquinho de GOT, não só também dos contos seguintes aí, das próximas temporadas. E assim, gente, eu li o livro, eu tinha que voltar 3 vezes a mesma página, e ainda assim eu não tava conseguindo entender muito o que eu tava lendo, eu tava mentalmente exausta mesmo, e isso tava refletindo nos conteúdos, e por isso eu achei realmente melhor parar. Eu continuei com as redes sociais, que acaba sendo um conteúdo mais simplificado, mas os vídeos aqui no YouTube, eles são mais parrudões, mais detalhados, e realmente eu não tava conseguindo seguir com essa demanda. Peço desculpas pra vocês, mas também foi uma forma de eu me reenergizar. Tirei minhas mini férias, voltei doente, a saúde tá em dia, como vocês podem ver. Mas esse primeiro semestre de 2026 vai ser uma grande insanidade com The Boys, tem House of the Dragon também, tem Euphoria, então eu realmente precisei dessa pausa. Até porque Cavaleiro dos Sete Reinos tava com menos público, comparado, por exemplo, à segunda temporada de House of the Dragon, que pra mim, Cavaleiro foi muito melhor. Mas enfim, vou falar por que eu achei melhor e outros detalhes aí do que a gente viu, principalmente com esse último episódio finalizado nesse domingo. Então, se você gosta dos vídeos aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreve, clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, eu acho que Cavaleiro dos Sete Reinos, pra mim, é uma das melhores coisas que a HBO já fez no universo de Game of Thrones. Porque, lógico, Game of Thrones é uma série excepcional, o final deixa a desejar, mas House of the Dragon, bem ou mal, né, foi uma série que tá se prolongando mais do que devia. E quando eu trouxe meu primeiro vídeo aqui sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos, eu tinha comentado sobre como o público de Game of Thrones, de uma forma geral, ele é meio divisivo. Tem quem goste, né, dessas coisas mais densas, centralizadas em personagens, e que acaba não tendo tanta batalha e etc. E tem quem goste das batalhas, dos dragões, da frenesia que o universo de Game of Thrones sabe fazer muito bem. Só que Cavaleiro dos Sete Reinos, eu acho que não se aplica tanto a essa parte de quem gosta do negócio mais denso, da jornada do herói, etc. Porque, na realidade, eu acho que é uma série que ela tem tantos detalhes no seu diálogo, como eu comecei, né, o vídeo aqui falando, tem acontecimentos que eles acabam não trazendo tanto contexto. Então, por exemplo, tem algumas coisas que eles já citaram sobre acontecimentos pós House of the Dragon, que pode ser um spoilerzinho aí. Tem coisas que se conectam com Game of Thrones, como, por exemplo, já terem citado ele antes, mas também os contextos aqui inseridos. Tem coisas que eles já citam de contos à frente ou fazem referência que vai conectar lá numa segunda, terceira temporada, mas também eles trazendo o contexto dos Blackfyre, né, que foi mais uma briga entre os Targaryen, né, eu fiquei brincando nos vídeos que os Targaryen são um grande caso de família, né, em que o Daemon, que não é o Daemon que a gente conhece de House of the Dragon, ele foi legitimado pelo seu pai, mas não foi escolhido como rei, e aí ele fez, né, essa fração aí, que são os Blackfyre, e aí tem o contexto dos Blackfyre, inclusive no flashback do Dunk, quando ele era adolescente, a gente vê o pós-acontecimento da Batalha do Campo do Capim Vermelho. E também, né, todo o contexto de pobreza que uma guerra traz. A gente já tinha visto isso meio lá em House of the Dragon, né, sobre como o povo tava passando fome, e aí a gente via os Targaryens, né, ali da parte da Alicent, fazendo grandes banquetes, etc. Tem uma passagem, né, na série sobre isso. E aqui a gente vê o povo, né, de fato, e porque eles tentarem fugir acaba inflacionando, porque é sobre a demanda também, então fica mais caro, porque as pessoas estão passando fome, então onde dá para aumentar o preço, vai aumentar o preço. Assim como o aumento, né, de violência. Então,
um roubando o outro. Enfim, eu gostei muito que a série trouxe esses contextos. Eu vi algumas pessoas reclamando do flashback. Eu não achei o flashback tão longo. E pelo contrário, eu achei ele extremamente importante. Porque afinal de contas, gente, essa série é o Cavaleiro dos Sete Reinos. Ou Nove Reinos, não é mesmo? É uma história centralizada no Dunk e no Egg, mas principalmente no Dunk. Então é um contexto extremamente importante pra gente entender tanto a atitude que ele teve ali pra salvar a Tanzel devido ao que aconteceu com a amiga dele. E eu gosto também da separação narrativa que a série trouxe. Então a gente tem momentos que fala sobre honra, sobre nobre, e eu já vinha falando aqui, são coisas que não caminham necessariamente juntas, né? A gente vê o Aerion, um grande exemplo, um nobre sem honra, e todo o entorno do que é ser um cavaleiro, né? Como o próprio Dunk frisa em vários momentos sobre proteger os inocentes. Mas uma coisa que eu gosto é que a série ela acaba trazendo com certeza que o Dunk não se tornou um cavaleiro, ele não foi nomeado, né, ali pelo Sir Arlan. Tanto que ele questiona ele, né, nesse último episódio. E se a gente for ver, né, os episódios anteriores, sempre tem fala sobre como ele se sente uma fraude. Nesse sexto episódio mesmo, né, ele fala sobre como o Baelor ter morrido, e ele é um episódio que fala muito sobre luto, não só dele, mas também do próprio Maker. Mas por que que os deuses protegeriam uma fraude, né? Ele se sente uma fraude. Também tem um outro momento que é bem definitivo para isso, é quando ele fala que muito provavelmente o que estava acontecendo com ele era castigo, que era por ele estar onde ele não deveria estar, ou seja, sendo ali um cavaleiro, né, dá essa entonação ali na justificativa dele. E isso também eu acho muito importante, porque por mais que o Dunk e o Egg, eles tenham uma boa relação, eles ainda contam mentiras um pro outro, né? Então, por exemplo, isso não é uma coisa que ele admitiu pro Egg, da mesma forma que o Egg não admite pra ele ali no final, que seu pai não tinha deixado, na verdade, né? Ele fugiu. Como o próprio Maker fala, né, ele é indisciplinado. Inclusive, gente, eu vi que algumas pessoas não viram a ceninha pós-créditos que confirma que ele fugiu, né, do seu pai. O sexto episódio tem uma mini cena pós-créditos que é justamente o Maker perguntando onde que o Egg tá, confirmando que ele não tinha deixado, que o Egg mentiu. Então volta lá no episódio e assiste. E eu achei muito interessante e corajosa a fala do Dunk sobre o Egg ficar longe da família dele, né, porque trazia muitos problemas, principalmente depois da conversa que ele tem com o Darion ali no bar, que ele fala que o Aerion, ele foi uma criança feliz, que gostava de pescar, e pega esse detalhe, né, o Egg ia matar o irmão com uma faca de peixe, ou seja, ali também poderia ser um momento definitivo, um ponto de virada ali pra ele, que o próprio Maker percebe. Então ele sendo escudeiro ali do Dunk, né, por um período maior, vai fazer, né, ele ter um caráter melhor. E assim, gente, a gente acompanhou, né, as tretas dos Targaryens, tanto em Game of Thrones quanto em House of the Dragon, e de fato é bom ele ficar longe dos Targaryen. Um de vocês até falou assim, sortuda foi a Daenerys, que não teve família pra brigar, mas tinha o Jon Snow, né, que depois, descoberto Targaryen também, fez o que fez. E outro aspecto extremamente importante que Cavaleiro dos Sete Reinos se dá uma importância enorme pra história, do que a gente vai acompanhar principalmente em Game of Thrones, é como a morte do Baelor mudou, né, aí o reinado. A gente tem até mesmo a fala do Maker, né, nesse último episódio, falando que quando algo desse errado, as pessoas iam pensar nele, né, tipo, ai, o Baelor não deixaria isso acontecer, porque ele realmente era uma grande promessa. Até o filho dele fala ali no velório que ele seria um rei tão bom desde Aegon, o Conquistador, ou seja, muito tempo, né? E o Maker, bem ou mal, né, ele era um cara que ficava meio nas sombras ali do Baelor, né? A gente tem essa percepção, inclusive, quando eles estão chegando ali pro torneio e tal, e a forma que eles são apresentados. E eu gosto muito da bronca que o Lionel dá no Dunk, falando que ele sim lutou por ele, e o Baelor lutou contra pessoas juramentadas a proteger ele. E de fato, a morte dele é meio que um acontecimento, né? Foi uma pancada que o Maker deu ali nele, meio sem querer, né? No calor do momento, porque ele queria proteger o filho e tudo mais. Obviamente, ele não queria, né, matar o seu irmão. Então, ele carrega, né, esse peso muito grande. De todos os Targaryens que queriam matar seu irmão, esse de fato não queria. Além, né, de toda a relação ali da visão da moça, quando ela fala sobre o futuro do Dunk e do Egg. E outra grande mudança também, né, é a separação dos Fossway, porque o Stefan expulsou o Raymond e agora ele se denomina, né, o Fossway maçã verde. O Stefan seria o maçã vermelha, e aí ele fala, né, que vai expandir os negócios de cidra do pai. Agora eu preciso dizer uma coisa aqui, tá, gente? Eu assisti a série
um episódio pra fazer os vídeos e tal, mas depois eu assisti ela inteira e eu acho que ela teria sido uma série muito mais funcional se ela tivesse sido lançada inteira. E eu nem falo isso devido à minutagem dos episódios, tá? Que tem aí só meia hora, realmente, assim. O defeito da série é ter episódios curtos, mas realmente não é por isso. É porque eu acho que ela realmente é uma série que funciona muito, você assistir um atrás do outro. Eu, particularmente, preferi a experiência assim pra Cavaleiro dos Sete Reinos. Acho que House of the Dragon funciona no semanal, mas Cavaleiro teria sido muito bom ter assistido no Binge Watch. E além disso, né, toda a temática sobre o que é ser cavaleiro e lealdade, etc., eu acho que a série ela trouxe excelentes personagens. Gente, estou apaixonada no Lionel Baratheon. Esse homem, ele trouxe a energia que a série precisava. Sério, era muito bom os momentos com ele. Uns de vocês até comentaram, eles têm que dar um jeito de enfiar ele nos próximos contos. Eu super concordo. Mas eu não poderia estar mais contente com o Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu acho que eles têm um material super enriquecido aqui. Eu acho que faz muito jus ao livro. E eu já tô doida pra assistir a segunda temporada. Que série magnífica e detalhada, gente. Prestem atenção nos diálogos, eles são extremamente importantes e super enriquecidos de contextos de história e também que complementam o que a gente tá assistindo aqui na série. Sério, eu amei, amei, amei. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de O Cavaleiro dos Sete Reinos? E o que você espera pra segunda temporada? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!